Olá, sejam bem-vindos a mais um tutorial do Alimento Diário. Estamos na série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Chegamos ao livro 3, ou volume 3, cujo título é A Igreja, o lugar dos que amam a Jesus. Aleluia! A igreja é o lugar dos que amam a Jesus. Semana 2, Lázaro, vem para fora. João 11, de 1 a 46. Então, vamos iniciar a segunda-feira. O Evangelho coloca tudo em ordem. Ó Senhor Jesus. Então, aqui começa falando que os líderes judeus, e o povo em geral não conseguiam entender o que Jesus falava. Ó Senhor Jesus, o Senhor, ele deixou muito claro que tentou de tudo para fazer os líderes judeus, para que os líderes judeus o reconhecessem como o enviado de Deus, o bom pastor que veio para tirar as ovelhas do aprisco. No capítulo 10 de João, fala assim no versículo 2: Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Aleluia! Depois de sair, todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Amém? O Senhor vai adiante como bom pastor, o Senhor tirou as ovelhas do aprisco e vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Ó Senhor Jesus. E o Senhor continua no versículo 7 dizendo que em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ó Senhor Jesus, ele é a porta. Se alguém entrar por ele, será salvo. Amém? Aquele que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, aquele que o recebe será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Senhor Jesus, o Senhor é a sua palavra é o nosso verdadeiro alimento, Ele é o nosso alimento, Senhor Jesus. Então, voltando aqui, o Senhor estava aqui dizendo que ele era o pastor, das ovelhas, mas mesmo assim, os judeus não conseguiam, e os líderes, dos judeus não conseguiam o reconhecer e criticavam a Jesus e o perseguiam. Então, continuando aqui, que fala depois da festa da dedicação, os judeus ainda é interrogado, inquirido pelos líderes judeus, e ele se retirou, na verdade ele não teve, ele se retirou para além do Jordão. Essa palavra que se retirou, é muito significativa, porque justamente mostra que o Senhor veio para os seus, Quem são os seus? Os seus aqui são o povo judeu, O povo judeu eram aqueles que esperavam pelas profecias a vinda do Messias, E os líderes dos judeus seriam aqueles que deveriam liderar o povo judeu, a seguir ao Senhor, a seguir o Messias, mas esses também não o receberam. Então, irmãos, o Senhor teve que se retirar, Senhor Jesus, porque os seus não o receberam. Então, ele foi além do Jordão procurar as ovelhas. Nosso Senhor Jesus, aquelas ovelhas que ouviriam a sua voz e o reconheceriam como o verdadeiro pastor, que veio para dar a vida por elas. Graças ao Senhor. Maravilhoso, irmãos. Então, o Senhor se retira, ao Jordão e para além do Jordão, e a partir do versículo 11, do capítulo 11, versículo 1, aqui o Senhor começa a encontrar as suas ovelhas, procurar e encontrar as suas ovelhas. Então temos aqui 3 personagens, no capítulo 11, Lázaro, Maria e Marta. Ó Senhor Jesus, e eles viviam em Betânia. Versículo 1, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria
e sua irmã Marta. Betânia aqui significa casa da miséria, casa dos pobres ou casa da aflição. Ó Senhor Jesus, muito diferente do que Jesus encontrou em Jerusalém. Aqui era um ambiente onde as pessoas estavam amarguradas, aflitas, com um coração quebrantado, né? Ó Senhor Jesus, em miséria, pobres, né? Pobres de espírito, né? Ó Senhor Jesus, aqui o Senhor podia encontrar caminho e encontrou as suas ovelhas. Aleluia. Jesus também foi criticado pelos judeus por estar comendo, né, junto com os pecadores. Em Mateus 9, nós podemos ler, vamos ler, irmãos? Mateus 9, 10. Senhor Jesus. Mateus 9, 10 fala assim, ó. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Então aqui Jesus estava sentado com seus discípulos e chegaram a eles publicanos e pecadores. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então aqui já tinha uma crítica, né, ao Senhor, né, por estar junto de publicanos e pecadores. No versículo 12 o Senhor responde: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ó Senhor Jesus, aqueles que se consideram sãos, eles não precisam, eles julgam que não precisam do Senhor. O Senhor não veio para os sãos porque eles não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim para chamar justos. O Senhor não veio para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ó Senhor Jesus. Irmãos, todos nós somos pecadores, né? Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, mas o Senhor quer nos levar ao arrependimento, para que possamos segui-lo. Ó Senhor Jesus, e a nossa vida, de fato, ser mudada pela vida do Senhor. Ó Senhor Jesus. Eu vou ler aqui um trechinho. O Evangelho do Reino, né, veio justamente para colocar em ordem todas as coisas, né? Senhor Jesus. Então, o mundo, né, está uma desordem, né? Um caos, e parece que caminha para pior, né? E por que essas coisas se encontram em desordem e há tantas doenças e miséria? Porque não estão encabeçadas por Cristo, né? Ó Senhor Jesus. No Mateus 9,36 fala assim, ó, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Senhor Jesus, acho que nós, né, somos aqueles que estão aflitos e exaustos, né, e éramos como ovelhas sem pastor. Mas graças ao Senhor, nós reconhecemos e nós encontramos o nosso Senhor, o nosso pastor. Ó Senhor Jesus, aquele que dá vida pelas ovelhas, temos um pastor para nos encabeçar e nos guiar. Aleluia! Então as coisas estão em desordem porque as ovelhas estavam perdidas, né? Cada um para um lado, né? Sem encabeçamento, cada um faz o que quer. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor veio para encabeçar, ó Senhor Jesus, para trazer ordem. Aleluia! Terça-feira, consagrar, o título é consagrar o melhor ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Então em Betânia o Senhor encontrou pessoas que o amavam, né? E lá está uma família de Lázaro, Marta e Maria, que representa também o viver da igreja, né? De pessoas que viviam em Betânia, né? Que significa a casa da miséria, da aflição, dos pobres, né? Ó Senhor Jesus, mas que amavam o Senhor, né? Ó Senhor Jesus.
Maria já havia demonstrado seu amor a ungí-lo. Então isso nós vemos no capítulo 11 de João, no versículo 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Ó Senhor Jesus, todos nós conhecemos, né, essa passagem linda, né, que fala de desperdiçar todo o nosso amor, todo o nosso ser ao Senhor, né? E em Marcos 14 nós vemos que os discípulos, né, acharam isso um desperdício. Por quê? Porque ela havia derramado um bálsamo preciosíssimo, cujo valor chegava se vendesse ele, chegava a 300 denários, quase um ano de trabalho. Ó Senhor Jesus! Então, os discípulos, né, principalmente Judas, disse que aquilo era um desperdício, que era melhor vender e dar aos pobres, né? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor, mas na verdade, olha só, irmão, na verdade, tudo, né, o que fizermos para o Senhor ainda vai ser pouco para agradecer tudo o que Ele fez por nós. Ó Senhor Jesus! Então nunca é desperdício entregar a nossa vida, entregar tudo o que nós temos para o Senhor, ó, e pelo Senhor, pela sua vontade. Nunca iremos nos arrepender disso, irmãos. Ó Senhor Jesus! E nós precisamos também pregar o Evangelho para ganhar pessoas que tenham essa mesma gratidão ao Senhor no coração, essa mesma gratidão, irmãos, que a Maria tinha no coração, né? Quando nós devemos ter, e quando nós pregamos o Evangelho, ganhar pessoas para que elas tenham o mesmo sentimento, né? Ó Senhor Jesus, Maria não somente ungiu o Senhor, mas também enxugou com os seus cabelos, ó Senhor, os seus pés. Senhor Jesus, o bálsamo que certamente chegou aos teus pés. Maria, fiz uma anotação aqui que inclusive está no Alimento Diário. Maria fez isso porque considerava o Senhor superior a tudo. Ó Senhor Jesus, Jesus busca pessoas que tenham um coração como o de Maria. Senhor Jesus, então Maria não fez isso por impulso, né? Ela fez porque ela reconheceu o Senhor, que o Senhor era superior a tudo. Aleluia, o nosso Senhor é superior. Jesus é o Senhor. Quarta-feira, o título é Jesus está no controle. Então, no capítulo 11, né, Jesus recebe a notícia sobre Lázaro. Então, aqui no versículo 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aqui o nosso Senhor já sabia, né, de todas as coisas. Ele falou: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então o Senhor recebeu a notícia, né, da enfermidade grave de Lázaro, né? Mas ele mesmo assim permaneceu 2 dias onde estava, né? Ao invés de rapidamente voltar para Betânia. Então, irmãos, nós vemos aqui uma lição importante. Primeiro, que o Senhor ele está no controle de tudo, né? O tempo do Senhor não é o nosso tempo, e nós sabemos, né? O Senhor e a Bíblia nos fala, o Senhor nos mostrou claramente que o tempo do Senhor Jesus era o tempo do Pai. Senhor Jesus, que foge da nossa lógica, né? Nossa lógica humana era voltar rapidamente, né? Porque antes fala aqui, ó, amava Jesus a Marta, Maria e a Lázaro. Se ele amava, então a nossa lógica, segundo a nossa lógica humana, seria voltar rapidamente para acudir, né? Para curar, né? Para atender o Lázaro, né? Mas o Senhor permaneceu ainda 2 dias, ele sabia de todas as coisas. O Senhor está no controle, irmãos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.
Eu fiz uma anotação aqui, ó. Jesus ama e guarda os seus. Irmãos, Jesus ama e guarda os seus. Não se preocupe. E ninguém os pode arrebatar de suas mãos. Aleluia! Aleluia, irmãos. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Então ele decidiu retornar à Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Né? Eles estavam preocupados com o Senhor porque lá eles estavam querendo, os judeus líderes queriam matar Jesus. Respondeu Jesus, não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Aleluia! Isso dizia depois, e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Senhor Jesus, aqui, irmãos, eles estavam preocupados com o Senhor, os discípulos estavam preocupados do Senhor voltar para a Judéia, né, porque lá eles queriam matá-lo. Mas no capítulo 10, no versículo 17 e 18, que fala, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Então ele não estava preocupado em voltar para a Judéia para alguém lhe tirar a vida, porque fala assim, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Ó Senhor Jesus, então o Senhor não estava preocupado. Ele se entregou por nós voluntariamente. 11. Isso dizia, depois de lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, está salvo, estará salvo. Mas o Senhor não estava se referindo, né, a dormir, né, a descansar. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tinham falado do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. O Senhor disse assim, que Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. O Senhor voltou depois de 2 dias, né, nós vimos. Ele, né, o nosso Senhor, não age conforme a nossa lógica, né? A nós cabe descansar, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. Na quinta-feira falei, eu sou a ressurreição e a vida. Então, continuando em João 11, né? 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estágios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. Então, Lázaro havia morrido. Então, muitos de judeus estavam com Marta e Maria ali por causa da morte, né? Para consolar a Marta e Maria pela perda do irmão. 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Maria, Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Ó Senhor Jesus, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te conceda. Então, aqui mostra que ela conhecia a palavra, né? Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te conceda. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Amém? Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Né? Mas o Senhor não estava se referindo à ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, irmãos. O nosso Senhor é a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, Senhor Jesus. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? 27. Sim, Senhor. Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo.
Então aqui mostra, né, que a Marta, ela creu, né, ela cria que o Senhor era o enviado, que ele era o Cristo, né, o Filho de Deus, que havia de vir, ela cria. Mas aqui ainda lhe faltava crer, né, na palavra instantânea do Senhor, né? Que ele estava falando naquele momento, na palavra que ele iria, que ele falou assim: teu irmão há de ressurgir, né? Na palavra para aquele momento que o Senhor estava dando, né? 28. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Então os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando, aqui no 31 fala, quanto a nós, não lamentemos por situações que nos advêm, ó Senhor Jesus, mas criamos no poder que há na palavra de Deus. Senhor Jesus, nós queremos crer na palavra e no poder que há na palavra de Deus. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a não olhar as circunstâncias, as situações que nos advêm, ó Senhor, mas nós queremos crer na Tua palavra. Senhor, no poder da Tua palavra. Ó Senhor Jesus. Na sexta-feira fala o corpo do corpo incorruptível. Então, 1 Tessalonicenses 5:23 fala assim, eu vou ler para os irmãos. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, nós sabemos, irmãos, que o nosso corpo físico se corrompe. Então, a cada dia que passa, ele está se corrompendo, ele está envelhecendo, né? Mas um dia receberemos um corpo que não se corrompe, ou seja, um corpo incorruptível. E isso nós podemos ver em 1 Coríntios 15:54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade. Ó Senhor Jesus. Então, um dia, irmãos, né? Ó Senhor, hoje, né, quando nós recebemos o Senhor, nosso espírito, né? Nós recebemos o Senhor, nosso espírito como nosso Senhor e Salvador, nosso espírito humano foi regenerado. Então, e naquele dia, né, na volta do Senhor Jesus, os vencedores, né, o Senhor nos dará um corpo incorruptível, né? Nosso corpo será transfigurado, receberemos um corpo incorruptível. E hoje, né, o Senhor está trabalhando na nossa alma, né? Ó Senhor Jesus, que a sua alma seja, que a nossa alma seja ganha pelo Senhor, que a sua vida transborde para a nossa alma, mente, vontade e emoção, e Ele possa nos salvar por completo, assim como Pedro falou, né? Obtendo o fim da salvação da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aleluia! Por isso que aqui fala que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Então o Senhor quer nos salvar por completo. Ó Senhor Jesus. Então, voltando a esse corpo, né, incorruptível, né, de ressurreição, só um trecho aqui que fala do alimento diário, que após a morte do Senhor Jesus, né, em ressurreição, né, o nosso Senhor ressuscitou, os discípulos estavam num recinto com as portas e janelas trancadas, mas mesmo assim o Senhor entrou lá. Como pode isso? Porque o Senhor já não estava mais com o corpo físico, mas com o corpo de ressurreição. Ó Senhor Jesus! Mas mesmo assim os discípulos ainda podiam, né, apalpar suas mãos e o seu lado. Ó Senhor Jesus! Esse é o corpo da ressurreição, que os vencedores também receberão. Aleluia! Vamos continuar aqui, sábado. A suprema grandeza do seu poder. Ó Senhor Jesus. Continuando lendo João 11, vamos para o 32.
Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. É a mesma frase, né? A mesma coisa que a Marta havia falado, né? Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, ó Senhor Jesus, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. 35. Jesus chorou. Ó Senhor Jesus. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Aqui é o trecho que fala que Jesus chorou, né? Senhor Jesus. Em Hebreus 4, também é nos falado que o Senhor foi tentado à nossa semelhança, né? Diferentemente do que Jó falou, né? A Deus que ele não poderia conhecer o homem, né? Porque ele não era como nós. O Senhor veio à terra, né? Como um homem, sendo Deus, ele se tornou homem e ele foi tentado à nossa semelhança. E o Senhor, irmãos, ele sabe, né? Tudo que nós passamos. Ele sabe de todos os seus conflitos, todas as suas aflições, medos, anseios. Ele conhece. Ó Senhor Jesus. E ele aqui fala, agitou-se no espírito e comoveu-se, né? O Senhor ele conhece a cada um de nós. 37. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Né? Então aqui, irmãos, mostra já a lógica também, né? O homem tentando usar a lógica para compreender as coisas de Deus, né? Então o Senhor, em outras palavras, o Senhor que curou o cego não poderia ter vindo para evitar que ele morresse, né? Mas o Senhor tinha o seu tempo, né? Os seus caminhos não são os nossos, pensamentos não são os nossos, né? E em Coríntios, né, Paulo fala que o homem não compreende, né, os caminhos de Deus, né? Ó Senhor Jesus. 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Senhor Jesus. Aqui também mostra a incredulidade, né? Ela ainda estava incrédula que o Senhor poderia, do poder da palavra de Deus, né? Ó Senhor Jesus, nós não podemos julgar Marta, né? Senhor Jesus, é difícil, irmãos. Nós também, né? A lógica humana não consegue compreender tais coisas divinas, né? Mas o Senhor quer nos levar para um estágio, um estado, irmãos, celestial, onde a sua palavra é capaz de fazer qualquer coisa que ele falar. Ó Senhor Jesus. Então, porque aqui ó, já cheirava mal, né? Já estava em decomposição o corpo. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Se creres, irmãos. Ó Senhor, o Senhor fala a sua palavra, o Senhor queria dar a palavra aqui de ressurreição e a Marta estava incrédula, né? Ó Senhor, muitas vezes o Senhor está nos falando a sua palavra, nós ficamos incrédulos, mas o Senhor quer que nós creiamos para que nós vejamos a glória de Deus. Aleluia. Versículo 41. Tiraram então a pedra. Jesus, né? Isso aqui já é do domingo, né? Ressuscitados para servir. Ó Senhor Jesus. Irmãos, perdão, antes de entrar no domingo, eu queria ler um trechinho aqui do finalzinho de sábado, que eu anotei. Não façamos a obra de Deus baseados em nossa linguagem persuasiva de sabedoria humana. Não, o que precisamos é da palavra, pois nela está o poder de Deus que é acionado quando cremos. Este é o poder de Deus. Ó Senhor Jesus. Em Efésios 1, 19 e 20 fala: qual a suprema grandeza do seu poder, irmãos? Olha só, não é só grandeza, suprema, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos,
fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. A palavra do Senhor tem poder, irmãos. Ó Senhor Jesus, devemos crer na palavra, na suprema grandeza do seu poder. Aleluia! O Senhor vai realizar e vai efetuar a sua obra, assim como tem feito hoje, né? Tantos milagres, sinais, o Senhor realizando a sua obra, avançando. Ó Senhor Jesus, quando nós cremos na palavra, o Senhor opera. Ó Senhor Jesus. Então, domingo, ressuscitados para servir. Tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos, esse versículo 41. Levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Irmãos, assim como Lázaro, nós também estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então a gente podemos ler isso em Efésios, né? Efésios 2, de 4 a 6. Mas sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ó, quão grande amor, né, irmãos? Que nos amou. E estando nós mortos, estávamos mortos, irmãos. Assim como Lázaro, estávamos mortos. Ó Senhor Jesus, já estávamos em fase de decomposição, né? Assim como Lázaro, né? Estando mortos em nossos delitos, nos deu vida, aleluia, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele não é o Deus, ele não é a ressurreição, ele não falou eu sou a ressurreição e a vida? Em que fala, e juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia, irmãos! Quanto amor, tamanha misericórdia o Senhor teve para conosco. Estávamos numa condição de morte, perdida, completamente perdida. Mas por causa do seu grande amor, ele é rico em misericórdia e por causa do seu grande amor, ele nos salvou. Aleluia! Nos tirou. Ó Senhor, nos deu vida. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Então, para finalizar, irmãos, eu gostaria de ler o trecho aqui que eu anotei. Para que o Senhor hoje, né? O Senhor hoje ele nos estávamos mortos, né, nos nossos delitos. O Senhor nos deu vida porque nós recebemos o Senhor, nós somos regenerados. E o Senhor hoje está nos transformando por meio da sua vida, por meio da sua palavra. Estamos crescendo, o Senhor está crescendo em nós, ganhando a nossa alma, ó Senhor Jesus. E também estamos, junto com os irmãos, com a igreja, sendo edificados. Qual é o intuito do Senhor nos tirar dessa condição e nos colocar, né, nessa outra situação, né, de vida, né? Aqui fala, ele deseja usar-nos para a edificação da igreja, desatar-nos e deixar-nos ir. Não somos mais escravos do pecado e sob a autoridade das trevas. Antes nós éramos, né, escravos nos nossos pecados, mas o Senhor falou, desatai-o e deixai-os ir. Ó Senhor Jesus, não somos mais escravos do pecado e não estamos mais sob o domínio do império das trevas. Hoje nós estamos no reino do Filho do seu amor, fomos transferidos. Hoje, Deus deseja encher todas as coisas e conta conosco para isso. Ele já nos libertou da morte, removeu todas as ataduras, levando-nos para as regiões celestiais. De lá, nos concedeu dons. Agora a nossa missão é edificar a igreja. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém.